Olá, olá gente, tudo bem? Aqui é Fábio Pirajá, esse é o nosso projeto de pesquisa e leitura e pesquisa, né? Pesquisa e leitura sobre história do Brasil, que é uma história que me interessa muito. Eu adoro história do Brasil, gente. É uma história tão cheia de riquezas e fatos e detalhes e dúvidas e lacunas, né? E a gente vem sempre estudando para poder entender, né? Da onde a gente veio, todas essas migrações e imigrações, os povos que já viviam aqui antes da colonização, antes do tal descobrimento, né? E todas aquelas interações com europeus, com africanos, com muçulmanos, com americanos e, né, com todas essas tribos indígenas que viviam aqui antes, que se chamava gentil, né, que já moravam aqui há milhares de anos, e para tentar entender onde a gente está hoje e para onde nós estamos indo, né? O panorama é bem ruim mesmo, né? O Brasil tem uma indolência, uma perseverança em dar errado, que a gente fica assim incrédulo, né? Aquela ideia de que a gente um dia se transformaria nos Estados Unidos, por exemplo, muito próspero, né? Esquece, o Brasil nunca será. E a gente acabou criando mesmo uma nova civilização, eu diria, né? Porque a gente não se parece nada com canadenses nem com australianos, por exemplo. A gente também não se parece nada com os americanos, muito menos com nada que nós tenhamos visto de interessante na América Latina também, nada, absolutamente nada, nem do México até a Patagônia. O brasileiro não se parece com nada desses povos, né? E a gente também não parece com judeus nem com muçulmanos, muito menos com orientais, russos ou chineses ou indonésios, sei lá, nada, nada. O Brasil não se parece com absolutamente nada. Hoje há uma miríade de DNAs diferentes que vieram de várias partes do mundo e acabaram criando uma nova cepa, eu diria, né? Que é o brasileiro, né? Uma nova língua, uma nova cor de pele, uma nova situação geopolítica, socioeconômica, completamente diferente de tudo que existe no mundo. Talvez com aquela herança portuguesa, né? Claro, com essa miscigenação com povos indígenas e povos africanos, que acabou dando essa pele, esse pardo aqui, né? Que é uma mistura, por exemplo, no meu DNA de austro-húngaros com italianos, com gregos, com judeus, perdão, com povos indígenas sul-americanos e americanos também, italianos, tudo embolado, misturado, né? E a gente chega nesse ponto em que a gente fica pensando assim, caramba, né? Acho que o Brasil não deu certo, não. Acho que não. Sinceramente, não. Acho que a gente andou pra caramba, a gente girou ali o dial, né? Girou. E tá aí, o país com uma economia fracassada, né? Que a gente poderia mal comparar com a economia russa, ou com a economia da Índia, ou da África do Sul. Por isso que o Brasil está metido num tal de BRICS, né? Essa porcaria. É uma piada, né? É a piada pronta, cara. O Brasil é o país da piada pronta, gente. É incrível, né? E agora, do jeito que está o país, né? Com essa política sendo comandada por um tribunal, os juízes, né? Togados e, né, com aquelas suas roupetas, e a gente vai tentando entender por que o brasileiro deu nesse beco sem saída, né? Por que a gente saiu do Segundo Império com muito liberalismo econômico, né? Havia, claro, uma parte feudal do Brasil que se estendia pelos sertões do país, mas havia uma certa liberdade econômica e muita liberdade de expressão, né? Só você pegar os jornais, a Biblioteca Nacional está aí, para quem quiser analisar os alfarrábios, né, os diários e noturnos e vespertinos da época, né, os jornais, e você vai ler lá
toda sorte de crítica e debate público e debate jurídico, muito debate jurídico nos jornais, especialmente do Rio, também no Pernambuco, havia muito debate, muito debate mesmo. Aqui no Espírito Santo também, né? Eu sou capixaba, né? Sou aqui de Vitória, da ilha de Vitória, no nosso arquipélago aqui havia, gente, o Espírito Santo até, sei lá, os anos 1910, tinha 40 jornais publicados todos os dias. Era incrível. E todo mundo debatia toda sorte de assuntos nos jornais, né? Do crime, de um inquérito instituído por um delegado, até uma sentença proferida por um juiz, tudo isso era debatido na imprensa de forma muito livre, inclusive com amigos e parentes e correligionários defendendo uma causa ou dando um álibi a alguém, como aconteceu com minha família, por exemplo, na Serra Sede, o bisavô da minha bisavó, o Major Pissarra, que teve, por exemplo, como seu defensor na causa da escrava Felicidade, morta lá na Serra Sede, no século XIX, o Basílio Demon, que é um dos maiores historiadores da história do Brasil, né, capixaba, que defendeu o meu antepassado naquela causa. Já tem vídeo aqui no canal falando sobre isso, mas eu digo assim, da liberdade que havia na imprensa, na sociedade, né, geral liberdade, onde as pessoas discutiam todo tipo de assunto, né? Eu até comentei que eu estou relendo, né, o Curtiço, maravilhoso livro, né, de Aloysio de Azevedo, e a gente fica assim, gente, impressionado, né, com essa liberdade literária, né? Eu tenho que concordar quando eu ouvi do professor Olavo de Carvalho que se não há literatura, se não há romancistas, se não há quem escreva essa ficção baseada em realidade, do dia a dia, do cotidiano das pessoas, naquele momento histórico, naquele período específico, onde você coloca nas páginas em branco dessa literatura romântica ou ficcional, o cotidiano das pessoas, né? De como elas se relacionavam naquele período, como no Curtiço, por exemplo, você nunca vai conseguir entender a sociedade. Jamais. Jamais, gente. Jamais. Por isso a gente vê esses autores maravilhosos como Mark Twain, por exemplo, ou como Dostoiévski, né, que relatam aqueles períodos históricos e a gente consegue entender como a sociedade se movimentava naquele período específico, né? Ali, por exemplo, em 1860, né, no Brasil, no Rio de Janeiro ali, onde tinha aquela enorme quantidade de personagens interagindo, né? O ex-escravo, o alforriado, o escravo, o dono da venda, o banqueiro, o marinheiro, né, a lavadeira, né, tá tudo, a prostituta, tá tudo ali, é incrível, né? E essa literatura brasileira, se a gente pudesse colocar uma lupa, né, agora nessas novas gerações, para tentar entender, pelo menos de 200 anos para cá, 150 anos para cá já estava muito bom. Que a gente começasse a ler pelo menos aqueles clássicos ali lá que a gente leu lá no segundo grau, lá a Moreninha, por exemplo, a Escravizaura ou o Curtiço, que eu estou relendo, para a gente poder entender, entrar no século XX, ver ali até a Primeira República, depois o golpe de 30, tentar entender de 30 até 45, Segunda Guerra Mundial terminou, Getúlio sai, aí entra aquela nova leva de políticos daquela época, dos anos final do 40, 50, 60, até Juscelino, JK, a ida da capital para Brasília, para poder entender depois o golpe militar de 64, e tentar entender que merda que deu. Por que a gente veio parar nesse beco sem saída que a gente está hoje, né? Caramba, gente. O Brasil era para ser... Porra, era para ser um país muito, mas muito diferente, né? Dom Pedro II, por exemplo, ali no final do seu governo, né, com a sua fatídica expulsão, completamente injustificada, que era um homem da paz, era um literato, né, um cara bacana, era um democrata, né, e era republicano. Dom Pedro II era republicano, gente. Ele falou várias vezes ali com seus
amigos e parentes e correligionários, que o Brasil não estava pronto ainda para uma república, né? Haveria uma necessidade de educação, para que as pessoas pudessem votar em representantes que iam levar os destinos da nação com altivez, né? Ele tinha essa preocupação. Dom Pedro II era um homem republicano, por incrível que possa parecer. Era um democrata republicano. Mas, né, infelizmente, deu tudo errado, gente. Deu tudo errado. Você ainda tem alguma esperança no Brasil, vendo o que a gente está vendo hoje, e com essa disrupção que a internet trouxe, especialmente as redes sociais, nesses últimos 5, 6 anos depois do advento ali de 2018, 19, Black Lives Matter e outros movimentos, o Me Too e outros movimentos. Depois veio a pandemia, esses vírus que a gente não sabe de onde vem, e depois todas aquelas inoculações que foram feitas, a revelia da vontade das pessoas e tudo. De lá para cá o mundo mudou e repartiu-se completamente. Estava analisando, por exemplo, com relação à nossa língua portuguesa, né? Se a gente for fazer um retrospecto rápido da língua portuguesa nesses últimos 100 anos, pelo menos, como a gente caiu, né, essa língua maravilhosa que é a língua portuguesa, né? Quanto mais você estuda a língua portuguesa, mais você fica estupefato assim, com a quantidade de termos e palavras e gírias e palavreados e formatos diferentes de colocar a mesma ideia, né? Adjetivos incríveis, né? A língua portuguesa é maravilhosa. A forma como você constrói as orações, de trás para frente, de frente para trás, com seus apostos e vocativos, é incrível a língua. E como ela se perdeu, né? A gente tem ali uma época em que a língua portuguesa teve um ponto de inflexão importante com o advento do rádio, em 1922, né? As primeiras experiências com a radiofonia, no centenário da independência, lá com o Roquete Pinto, etc., com o Padre Landel no Pernambuco, que também foi inventor do rádio. Aí a gente tem uma disputa de quem foi o primeiro homem a colocar a mão em uma patente, né? E logo depois, com o advento da Revolução de 30, do Getúlio, golpe militar do Getúlio Vargas, e a instituição da Hora do Brasil. A Hora do Brasil meio que fez com que a língua portuguesa se amalgamasse, de certa forma, né? A partir dos anos 30, 40, logo depois a era de ouro do rádio, que durou até os anos 50, foram mais ou menos 20 anos em que o Brasil escutava uma única rádio, ou 2 emissoras de rádio, né? A Rádio Nacional, a Rádio Tupi, eram as rádios, a Jovem Pan, que também já tem 90 anos, então são poucas rádios, né? A Inconfidência e outras rádios importantes, meia dúzia de rádios que eram ouvidas no Brasil inteiro, né? E a população brasileira se informava da política com a Hora do Brasil, né? Que era um programa do governo brasileiro, do Getúlio Vargas. E ali a gente conseguiu ver pela primeira vez um formato de língua portuguesa sendo seguido à risca, né? Com todas aquelas reformas da gramática portuguesa junto com Portugal e os países que falam nossa língua, né? E a gente viu isso acontecendo, e depois, logo depois, nos anos 50, 60, veio a televisão. E todo mundo meio que falava as mesmas gírias ali pelos anos 80, 90. Por conta das novelas, né? Especialmente as da TV Globo. Infelizmente, essas novelas acabaram juntando o Brasil de uma forma que eu não acho benéfica. O Brasil é um país muito grande, ele é muito diferente, né? O que acontece no Rio Grande do Norte é completamente diverso do que acontece no Rio Grande do Sul. O que acontece aqui no Espírito Santo não acontece lá no Goiás, no Mato Grosso do Norte, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso. É completamente diferente do que acontece em Rondônia, Roraima, no Acre. Então, o Brasil é um país muito grande, ele deve realmente manter essas suas diferenças, né? Que existem hoje, que com essa disrupção com a internet agora, a gente volta a ter essa descentralização linguística novamente, né? Com toda certeza. A gente está no meio desse redemoinho, né?
que a rede social trouxe nesses últimos anos, especialmente uns 10 anos para cá, né, eu diria, né? 2015, 2025, foi exatamente nessa década. E essa década, ela deve ser, daqui para frente, eu acho, para os historiadores sérios, né, e sociólogos, etc., é matéria de estudo para que a gente possa entender o que foi que aconteceu com o Brasil e com o mundo nessa última década, né? Eu fiz uma relação entre a língua portuguesa falada lá no Aloysio de Azevedo, no Cortiço, no Machado. Machado era mais rebuscado, né? Machado é complexo, né? Você pega para ler Machado de Assis, tem hora que dá preguiça. Porque ele vai fazendo tanto vai relacionando tantas fontes ali que você fica perdido, né? Então, realmente não é fácil ler o Machado de Assis. Mas o Cortiço é maravilhoso, né? O Zé de Alencar também, né? E outros autores assim maravilhosos. Então é só para fazer esse desabafo, para ver, para tentar entender por que a gente saiu lá, né, daquele final do século XIX, início do XX, com tanta pujança cultural, né, que se dava nos livros, na literatura, né, que se dava nos jornais, todos os dias as pessoas falavam diferente, né? Havia uma certa elitização, eu diria, na nossa forma de falar. Todo mundo falava diferente, falava bem, todo mundo se entendia. E de repente a gente foi perdendo, né? Foi havendo uma abertura, um cismo que de repente abriu um enorme buraco, né? E a gente acabou entrando nesse buraco e hoje é um beco sem saída e a gente não consegue sair mais. Aí vem a política, e vem a economia, aí vem a forma como a sociedade se movimenta, né, com relação às políticas públicas e especialmente à economia, que é o que me interessa mais, a demografia e a economia, né? O tanto de habitantes que tem numa região e como esses habitantes geram sua economia, sua riqueza, né? E com pouco governo, pouco Estado me perturbando com impostos, taxas, tarifas, etc., né? E como você pode se movimentar de forma que você enriqueça, a sociedade enriqueça e você suba todos os padrões, inclusive o literário, né, o padrão linguístico e etc. Por que a gente deu nessa merda que a gente está vivendo hoje? Só um desabafo, gente. Então, desculpem, eu sou o Fábio Pirajá. Esse é o nosso Memória Capixaba, né, que a gente está sempre aqui trazendo essas questões. O próximo vídeo vai ser sobre essa reivindicação histórica a respeito do papel dos jesuítas no Brasil, benéfico ou maléfico, da Companhia de Jesus, dos inacianos e beneditinos, etc., né? Que deu nos maristas e nos salesianos. A gente vai tentar entender tudo isso no próximo vídeo. Então esse é só um desabafo que eu faço aqui com vocês para tentar trazer um pouco de luz, né, a esse panorama terrível que nós estamos vivendo hoje no Brasil. Valeu, gente, muito obrigado. Vamos lá, comenta aí, curte, compartilha, comenta e vamos debater um pouco mais sobre esse assunto. Eu acho que é um assunto que eu vou começar a me dedicar um pouco mais, que é para fazer essa equação, que é difícil, né? Entre população, economia, o peso do Estado, a língua, né, a história e a literatura. Valeu, pessoal, muito obrigado, até a próxima. Valeu, curte aí. E chegamos ao final de mais um vídeo aqui do Memória Capixaba. E se você curtiu o conteúdo, por favor, deixe seu like, compartilhe aqui o nosso canal e inscreva-se para mais novidades. Até a próxima e muito obrigado por participar aqui do Memória Capixaba.